Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais de Deus Podcast. É realmente uma alegria ter você aqui conosco. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. E se você já tem ouvido outros episódios, muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jonas e nós vamos ver que algumas vezes nós estamos correndo para Deus e em outras vezes nós estamos correndo de Deus. Então nós vamos ver aqui uma história muitíssimo conhecida, que é a história de Jonas. E o que acontece? Na Bíblia, normalmente, um livro profético é um livro que traz uma mensagem de Deus através daquele profeta, geralmente para o povo de Israel. O que acontece? O livro de Jonas é um livro que a mensagem é sobre o próprio profeta. Então vamos ver o que Deus quer falar conosco, quer nos mostrar sobre a vida e a atitude de Jonas como alguém que caminhava com Deus. Não sei se você já teve aquela experiência de que às vezes nós temos uma oportunidade na vida e nós então rejeitamos essa oportunidade por alguma razão. E daí tempos depois nós vemos aquela pessoa que abraçou aquela oportunidade que nós rejeitamos e nós então paramos e nos entristecemos e nos arrependemos. O que aconteceu? No reinado de Jeroboão II, Israel estava na perfeita decadência. E como nós já estudamos no livro de Amós, se você quiser ver esse episódio, nós temos aqui também. Então, Deus estava falando ao mesmo tempo através de Amós, através de Jonas e através de Oséias. Esses três profetas estavam sendo usados durante o reinado de Jeroboão II para avisar a Israel do seu pecado e para avisar Israel de que o julgamento de Deus estava próximo. Tanto é que logo após esse período, Israel acabou indo para o cativeiro, para a Síria, como Deus havia avisado aquele povo. Lá em 2 Reis 14, 23 a 25, nós vemos então como o profeta Jonas era um dos profetas de Deus usado naquele momento para falar a mensagem de Deus ao Reino do Norte. Lembra que Israel foi dividido em Reino do Sul e em Reino do Norte. Então, esses três profetas que nós mencionamos, Oséias, Jonas e Amós, eram os três profetas contemporâneos do rei Jeroboão II. Era mais ou menos o ano de 780 a.C., quando isso estava acontecendo, quando Jonas estava profetizando em Israel. Então, Israel estava se deteriorando cada vez mais, estava se afastando de Deus cada vez mais, e agora Deus traz uma palavra a Jonas que ele deixasse Israel e fosse pregar para a cidade de Nínive. Nós precisamos compreender uma coisa importante. A Assíria era o poder dominante do mundo naquele momento. Os assírios, eles eram violentos e agressivos, e eles já estavam ali se aproximando de Israel porque eles queriam tomar Israel, e foi o que eles acabaram fazendo e trazendo os israelitas para a Síria, conforme Deus havia prometido. Então, o povo de Israel, eles simplesmente detestavam os assírios porque eram os seus inimigos. E Jonas, como profeta de Deus, ele agora é chamado, ele agora é ordenado por Deus para ir pregar para os seus inimigos. O que você faria se Deus te desse uma palavra para você ir pregar para aquelas pessoas que mais te machucou, para as pessoas que foram ou são inimigos da sua alma? Seria uma coisa muito difícil. E Jonas possuía essa mentalidade de que a promessa de Deus era somente para Israel. Então vamos ver o que acontece. Quando Jonas ouviu a ordem, a palavra de Deus, imediatamente Jonas saiu correndo. Mas ele saiu correndo não para Deus, ele saiu correndo contra a vontade de Deus. O que ele fez? Ele foi até Jope. Jope fica hoje no lugar de Tel Aviv, em Israel, em Jerusalém. Então ele foi até Jope, ele comprou o ticket e ele pegou um navio para Tarsis, que é na Espanha, que ficava aproximadamente
3.000 milhas de distância de Jope, enquanto que Nínive, a cidade que Deus havia mandado ele pregar, estava aproximadamente a 700 milhas de Jope, onde ele estava. Então, ele compra esse ticket, ele entra no navio, e quando Jonas começa a viagem, então Deus manda uma turbulência, um vento avassalador, e o navio começa a quase se despedaçar. Então, o capitão daquele navio, junto com os marinheiros, eles começam a ficar apavorados e começam a pedir todas as pessoas ali dentro daquele navio que comece a orar aos seus deuses, pedir para a tempestade acalmar. E de repente, quando o capitão vai até o segundo piso, o piso inferior do navio, estava Jonas dormindo. Então, imediatamente, o capitão diz: levanta, acorda e ora para o seu Deus. Então, ali, Jonas fala para aquele capitão o que estava acontecendo. E ele pergunta: de onde você é? O que você faz? A que povo você pertence? Ou seja, o capitão queria saber quem ele era e o que ele havia feito para ofender o Deus dele a tal maneira para o mar estar naquela fúria. Então, quando eles descobriram o que Jonas estava fazendo, que era fugir do Deus dele, fugir da vontade de Deus, então eles tiraram as cartas e apontou que Jonas realmente era esse responsável. Então eles perguntam para Jonas: o que nós devemos fazer com você então? E Jonas disse: me jogue nas águas e o mar vai acalmar. Jonas estava convicto da sentença que ele merecia. Jonas sabia que era o pecado dele que estava causando toda aquela turbulência. Ele sabia que era o pecado dele que estava causando toda aquela tormenta no mar. E ele sabia que uma vez que ele fosse lançado ao mar, as águas se acalmariam. Você observa como é tão fácil nós causarmos tempestades em nossas vidas. Com uma simples decisão que nós fazemos, nós podemos causar uma tempestade, colocando em risco a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso derredor também. Então, nós vamos ler agora no capítulo 2, final do capítulo 1 e o capítulo 2 de Jonas, e vamos ver então como é que Deus agora trata com esses marinheiros, porque é interessante que apesar de Jonas ser insensível ali à voz de Deus, porque Jonas pregou o arrependimento a Israel, então Jonas deveria saber que aquele era o momento dele se arrepender diante de Deus, mas ele não fez. Mas é interessante que o temor que faltou em Jonas sobrou no coração daqueles marinheiros, porque eles estavam agora temerosos, porque eles pensaram: se nós jogarmos esse homem no mar, nós vamos sofrer a consequência por colocar as nossas mãos no homem que é temente a Deus. Então vamos ver o que acontece. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, o verso 15 ao verso 17, que diz assim: em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz agora com esses marinheiros, que eles se convertem ao Deus de Jonas, ao Deus Yahvé. Como nós acabamos de ler aqui agora, eles se tornaram tementes a Deus a ponto de fazerem sacrifícios a Deus e fazerem votos a Deus também. Então, apesar de Jonas ali, ele não se render a Deus e não se encurvar diante de Deus em arrependimento, nós vemos que esses homens agora, nesse navio, eles então se humilham diante da presença de Deus e começam então a servir ao Deus Yahvé. Eles tentaram de tudo, eles tentaram a todo custo tentar salvar a vida de Jonas, tentaram remar até a terra seca para salvar a vida de Jonas, mas foi sem sucesso. Então eles tiveram que realmente fazer o que eles não queriam fazer, que era lançar Jonas nas águas. Então os marinheiros,
entenderam, quando a tempestade se acalmou, que havia um Deus todo-poderoso que controlava o mar, o vento, a natureza. Então essa experiência deles fez com que eles se voltassem e se humilhassem diante desse Deus. E quando Jonas então sumiu naquelas águas, sumiu no mar, Deus então mandou um grande peixe. A Bíblia não diz que foi uma baleia, não diz que foi um shark, mas a Bíblia diz que Deus mandou um grande peixe que engoliu Jonas, e Jonas então ficou no ventre, no intestino daquele peixe por 3 dias e por 3 noites. E interessante, o que nós vemos aqui é que tudo que existe se submete a Deus, porque Deus é um Deus todo-poderoso. Nós vemos aqui que o peixe submeteu à vontade de Deus. Aqueles marinheiros e aquele capitão se submeteram à vontade de Deus. O mar se submeteu à vontade de Deus. O vento se submeteu à vontade de Deus. A natureza se submeteu à vontade de Deus. Porque Deus é soberano e todas as coisas se submetem a Ele. Mas interessante que o único que não se submeteu a Deus nessa história foi aquele que conhecia a Deus, como ele mesmo diz no capítulo 1, que ele temia a Deus. Mas Jonas não reconhece ali que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Então, seguindo a nossa leitura, que eu espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia, porque a melhor parte do estudo bíblico é quando nós lemos a palavra de Deus. O capítulo 2, o verso 1 ao 4, olha o que diz. A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Então, nós vemos aqui, depois de passar 3 dias e 3 noites, então Jonas ora a Deus. Alguns estudiosos acreditam que esses 3 dias que Jonas passou, ele passou inconsciente. E deve ter sido aí que ele teve, então, essa experiência espiritual que ele estava tendo quando ele descreve nesse salmo. Então, nós não sabemos o que estava realmente acontecendo com Jonas nesses primeiros 3 dias que ele ficou ali. Mas nós sabemos que quando ele talvez caiu em si, seja naturalmente falando, né, ele acordou, ou seja, espiritualmente, ou seja, racionalmente. Quando Jonas caiu em si, ele se lembrou que só havia um Deus que poderia salvá-lo daquela situação extrema que ele se encontrava. E esse era o Deus Yahvé, que era o Deus a quem ele servia. Então Jonas começa a sua oração lembrando que ele clamou ao Senhor no sofrimento, nas profundezas da morte. E o Senhor o livrou. Normalmente, quando nós encontramos na Bíblia as pessoas que foram até o Seol, ou Sheol, como lemos aqui, então as pessoas só vão para o Seol quando elas estão mortas. Jesus foi o único na Bíblia que nós encontramos que morreu e foi ao Sheol, tomou a chave do abismo e tirou dali algumas almas que ele iria levar com ele para o paraíso. Mas depois de Jesus, nós não encontramos, e nem antes de Jesus, nenhuma outra pessoa que tenha tido essa experiência. E Jonas esteve à porta do Seol. Jonas esteve ao lugar mais fundo que alguém pode ter tido essa experiência. Ele diz que ele foi onde nascem as montanhas. Ele diz que ele foi no lugar onde a escuridão absoluta do mar e as algas como que enrolavam no seu pescoço. Ele estava ali como que afogando naquele lugar, nas profundezas do mar.
E é nesse lugar, nessa posição, que Deus vai ter um encontro com Jonas. Que Deus maravilhoso nós temos. A palavra diz, lá no Salmo 139, do verso 7, 8, 9, diz que se eu subir aos céus, lá estás. E ele diz, se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu estás também. Então nós vimos isso exatamente acontecer literalmente com Jonas. Quando ele vai no lugar mais profundo do abismo, ele vê que Deus está naquele lugar, porque Deus é soberano e Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares. E a oração de Jonas segue acentuando a soberania de Deus, quando ele diz, mesmo que foram os marinheiros quem o lançou ao mar, porque ele viu os marinheiros o lançando ao mar, mas ele sabia que os marinheiros estavam apenas obedecendo a uma ordem de Deus. Então ele exalta a Deus. Esse salmo é bem parecido com os salmos que nós vemos no livro de Salmos, porque ele exalta a Deus. Ele expressa a forma como Deus o salvou quando aparentemente parecia que não havia mais possibilidade de vida para ele. Jonas causou a fúria em Deus, mas para sua surpresa, Deus ouviu a sua oração. E não sabemos quantos minutos ou quantas horas depois, mas o fato é que quando Deus ouviu a oração de Jonas, então esse peixe vomita Jonas em terra seca. Imagina onde esse peixe vomita Jonas? Em Nínive ou na proximidade de Nínive. Porque quando Deus dá uma ordem, ninguém pode mudar aquilo que Deus ordenou. Aliás, é exatamente o que nós lemos lá em Isaías 43, 13, que diz, agindo eu, quem impedirá? Mesmo que Jonas não queria pregar para os seus inimigos em Nínive, Deus ordenou e Deus cumpriu. Lá estava Jonas, mesmo contra a vontade dele, em Nínive, para pregar como Deus havia ordenado. Então vamos ver como é que Deus salvou a Jonas no meio desse caos que ele se encontrava. O verso 5 a 10, seguindo nosso texto, diz assim, as águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus! Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o verso 10, ele diz assim, o último verso desse capítulo. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus escuta a nossa oração, não importa onde estejamos, não importa em que circunstâncias nos encontramos. Deus ouviu Jonas do fundo do abismo. Quando ele escreve aqui que as portas da morte, as portas do Seol estavam ali sobre ele, aprisionando. Então Deus vai lá dentro e resgata e salva Jonas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de salvação e é um Deus que ama a salvação. Então Jonas vai relembrando do terror de que ele passou. Nós não sabemos quanto tempo que demorou entre Jonas ser jogado no mar e ser engolido pelo peixe, mas o fato é que a experiência de uma pessoa ser afogada é uma experiência terrorosa, vamos colocar assim. A pessoa começa com a luta, com a guerra para conseguir respirar, e à medida que a água vai tomando o peito, a pessoa começa a sentir uma dor e um
ardor terrível, e com mais alguns minutos, então, a mente da pessoa vai como se apagando e aí tudo fica escuro. Então, certamente, Jonas deve ter passado em algum nível por essa experiência também. Então, Jonas descreve aqui o terror do que ele passou, mas que Deus entrou na escuridão de Jonas e trouxe Jonas de volta na salvação e na graça dele. Desde que fugiu da vontade de Deus, todas as decisões que Jonas tomou foram decisões erradas. Você já observou isso? Quando nós tomamos uma decisão errada, a nossa tendência é termos uma decisão em cadeias erradas também, porque uma decisão errada nos leva a tomar outra decisão errada. Foi o que Jonas fez. Ele decidiu desobedecer de Deus, ele decidiu ir para Jope, ele decidiu ir para Tarsis, ele decidiu que jogasse ele no fundo do mar, e agora, no meio de tantas decisões erradas, Deus então entra com a graça e a salvação dele para Jonas. Os 2 próximos capítulos do livro de Jonas, e eu quero te animar a você a ler esse livro extraordinário. Eu fiquei pensando que é difícil encontrar um livro na Bíblia onde nós vemos o poder e a soberania de Deus se relacionando pessoalmente com alguém de uma forma tão extraordinária e, ao mesmo tempo, Deus se mostrando de uma forma tão salvadora, tão amorosa e tão pessoal. Então nós vemos aqui uma personalidade de Deus de forma muito clara, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, e nós vemos o Deus amoroso que cuida, que estende a mão para nos salvar. Então Jonas chega em Nínive e Jonas então entrega ali a mensagem a Nínive. Eu imagino que não era muito difícil Jonas entregar a mensagem a Nínive, porque era uma mensagem de condenação a Nínive. Não era uma mensagem do amor de Deus, da graça de Deus, um convite à restauração. Não, Jonas prega durante 3 dias nessa cidade e ele somente sai gritando pela cidade. Daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. E sabe o que acontece? Para a imensa surpresa de Jonas e nossa, aconteceu em Nínive o maior evangelismo da história. Mais de 120.000 pessoas se humilharam diante de Deus e aquela cidade não foi destruída porque Deus trouxe salvação a Nínive. Deus está mostrando o quê para Jonas, para Israel e para nós? Que a salvação dele é para todos os povos, todas as raças. Talvez no coração de Jonas ele imaginava que a salvação de Deus era somente para Israel, mas desde lá, quando do Éden, quando o homem caiu, Deus prometeu que ele iria levantar aquele que iria ferir a cabeça da serpente. Ou seja, desde lá que Deus sonhava com um povo, mas esse povo não era somente o povo de Israel. Israel apenas foi chamado por Deus para ser a luz para esses outros povos. E agora Deus traz uma salvação tremenda, mostrando uma graça e um amor estupendos para aquele povo e para nós. E acontece uma coisa interessante. Depois que tudo isso acontece, Jonas está lá num lugar alto, né, esperando a destruição de Nínive, quando na verdade Deus iria trazer a salvação. Está um sol muito quente, Deus então manda uma planta para cobrir a cabeça de Jonas. E alguma tradução diz que Deus mandou a planta para que Jonas tivesse mais conforto debaixo do sol. Quando nós lemos a história de Jonas, nós vemos que por 3 vezes nesse livro, Jonas queria morrer. Se fosse em nosso lugar, nós imediatamente gostaríamos de trazer julgamento e destruição a Jonas. Mas Deus, no final do livro, mostra o cuidado dele com Jonas, até nenhum pequeno detalhe de que Jonas tivesse sombra à sua cabeça. Eu te pergunto, que Deus é esse? Que amor é esse? Nós vemos aqui, nós deparamos nesse livro com Deus Todo-Poderoso,
absolutamente soberano, o Senhor dos exércitos, onde toda a criação, e nós vemos aqui esses marinheiros se convertendo a Deus e passando a temer a esse Deus, mostrando para nós aquela palavra de que um dia todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor. Tudo que existe, todo ser humano que existe, toda a natureza, os animais, eles se submetem a Deus. A esse Deus que governa todas as coisas, que está sentado no trono do universo. Mas a esse Deus que é totalmente amoroso e que deseja nos salvar. Que apesar de ter controle de todas as coisas, de ter os planetas em suas mãos, porque foi Ele que criou, afinal de contas, esse mesmo Deus, Ele deseja nos salvar. No final desse estudo, eu quero perguntar: você está correndo para Deus ou você está correndo de Deus? O que Deus tem colocado no seu coração? Há anos? Há décadas? Há meses? Há horas? O que Deus tem falado ao seu coração e que você tem resistido? Como nós vemos aqui na história de Jonas, não é sábio nós sequer tentarmos resistir à voz de Deus e à vontade de Deus, porque Ele é todo soberano. Eu quero te dizer que a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é nós obedecermos à vontade de Deus. Nessa vontade de Deus, há comunhão com esse Deus. Nessa vontade de Deus, há paz de Deus. Nessa vontade, quando nós obedecemos ao mandado, à ordem, à palavra dele, então a alegria dele, juntamente com a presença dele, começam a fazer parte da nossa mente, das nossas emoções, do nosso coração, do nosso dia a dia. E essa realidade dessa salvação, essa realidade desse amor tão grande que ele demonstra para nós, passa a fazer parte do nosso dia a dia. Algumas pessoas questionam se Jonas é um livro verdadeiro. Porque Jonas é um livro tão impactante, nós vemos cada personagem, cada coisa fazendo algo diferente. Um peixe que engole gente, uns marinheiros pagãos se humilhando e fazendo sacrifícios a Deus, um profeta desobedecendo a Deus. Deus faz a história dele como deseja, porque Deus é Deus. Mas a veracidade desse livro nós encontramos em Mateus 12, 38, 41. Jesus está falando aos fariseus pela dureza de coração quando eles pedem um sinal. E Jesus então diz para eles: olha, o sinal já foi dado com Jonas, com salvação que eu trouxe para Nínive, mas vocês ignoraram esse sinal. O que nós estudamos aqui hoje, da vida de Jonas, da soberania de Deus, pode ser um sinal para a nossa vida se nós estivermos fugindo de Deus. Eu quero te convidar hoje. Se entregue e aceite essa salvação de Deus. Aceite a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Tua salvação. Obrigada por ter enviado o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, recebendo sobre Ele ali o nosso julgamento, a nossa condenação, os nossos pecados, as nossas dores e nos dando de volta a possibilidade de um relacionamento contigo. Senhor, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que o Teu Espírito Santo trabalhe nesse coração. Ó Deus, que o Senhor fale e se revele a essa pessoa de uma maneira especial. E abençoe esta família, abençoe essa casa, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse estudo bíblico. Se você tem acompanhado, se você tem tido o seu espírito alimentado pela palavra de Deus,
Eu te convido então a você seguir o nosso canal para que você então usufrua de mais estudos bíblicos e de nossa comunicação aqui no Mais de Deus Podcast. Muito obrigada.